Quantas oportunidades de trabalho ou de expor as suas ideias ou quem sabe de apresentar projetos importantes, quantas oportunidades você já perdeu porque você deixou com que o medo de falar em público te paralisasse? Ou talvez não tenha te paralisado, mas tenha te trazido tanto desconforto, voz embargada, nervosismo, aquele branco, e você acabou perdendo alguma oportunidade por medo, né, por receio de falar em público. Primeiro, saiba que você não está sozinho, não está sozinha, e saiba também que a habilidade de falar em público é uma habilidade treinável, não está restrita aos extrovertidos, como muitas pessoas acreditam. Eu escuto bastante isso, as pessoas dizem: "Ah, mas eu sou muito tímido, tímida. Essa habilidade, né, falar em público não é para mim". E saiba que é uma habilidade totalmente treinável e você pode sim, sendo muito introvertido, você pode sim desenvolver essa habilidade e fazer ótimas apresentações, apresentar os seus projetos, apresentar suas ideias para um público de uma pessoa, duas, 100, 5.000 pessoas, não importa o tamanho, certo? Bom, ao final deste vídeo, eu vou te passar um framework e vou te passar alguns exercícios que irão te ajudar nesse processo. E ao aplicar os exercícios, você estará mais seguro, mais segura, com mais clareza sobre como apresentar suas ideias e principalmente as pessoas que irão te escutar, elas realmente estarão atentas ao que você vai transmitir. Porque eu vou te passar um framework que eu venho trabalhando nesses últimos 10 anos com desenvolvimento de pessoas e todos os clientes que aplicaram esse framework, que fizeram os exercícios, claro, mais o autoconhecimento, eles conseguiram. Então, vamos lá. Mãos à obra. Vamos para a prática, porque é com a prática que se aprende. Bom, primeiro ponto, então, eu vou pedir para que você traga a sua apresentação em mente e você vai talvez escrever o tópico ou o tema, né? Se for uma entrevista de emprego, é uma entrevista. A minha próxima apresentação será uma entrevista de trabalho. Ou a minha próxima apresentação será uma apresentação de resultados ou de um projeto para a minha empresa ou para os meus pares ou para os meus liderados. Então você vai colocar o título e você vai escrever. Pausa esse vídeo, escreva por que essa apresentação é importante para você. Após escrever por que essa apresentação é importante, vai ficar mais claro para você os próximos passos que eu vou te passar. Você vai escrever agora como você espera, como você deseja que a sua audiência, ao te escutar, como você quer que eles se sintam. Exemplos. Eu quero que a minha audiência, ao escutar a minha apresentação, ao escutar a minha entrevista ou ao escutar as minhas ideias, eu quero que eles se sintam acolhidos, ou eu quero que eles se sintam bem, ou eu quero que eles se sintam atentos ao que eu vou dizer, ou eu quero que eles se sintam alegres, né? Se for uma apresentação que tenha um pouco de humor. Então é importante que você escreva agora como eu quero que a minha audiência, e entenda que a audiência pode ser uma pessoa, podem ser duas pessoas ou 5.000 pessoas. Então, como que você quer que essa audiência se sinta quando você começar a verbalizar as suas ideias? Próxima parte aqui desse primeiro ponto. Você vai escrever o que eu quero que a minha audiência pense sobre a minha apresentação.
Exemplos. Eu quero que eles pensem que a minha apresentação é uma apresentação objetiva, é uma apresentação clara, é uma apresentação memorável. Alguns exemplos. Responda o que eu quero que a minha audiência pense a respeito dessa apresentação. Próximo ponto, dentro desse ponto número 1. Você vai escrever o que eu quero que a minha audiência fale após a minha apresentação. O que você deseja que eles falem, porque alguma coisa certamente eles vão falar. Então, por exemplo, eu quero que eles falem que a minha apresentação foi memorável, eu quero que eles falem que a minha apresentação foi uma das melhores, ou foi a melhor apresentação. Eu quero que eles falem que sim, eles aprovam o meu projeto a partir dessa apresentação. Eu quero que eles falem que sim, eu estou aprovado para essa vaga de trabalho. Enfim, use aí a sua criatividade, pausa esse vídeo e escreve tudo o que vir na sua mente, no seu coração. O que você quer que a sua audiência fale. Agora, o próximo e último ponto deste primeiro ponto é você vai escrever agora quais são os comportamentos que você precisa ter, que você precisa demonstrar, que sejam congruentes com tudo isso que você acabou de escrever. Então, se eu quero que eles pensem que a minha apresentação está maravilhosa, se eu quero que eles sintam que a minha apresentação está incrível, acolhedora, se eu quero que eles falem que a minha apresentação é a melhor de todas, qual deve ser ou quais devem ser os meus comportamentos? E você vai escrever isso também, como eu devo me comportar para que tudo isso que eu escrevi seja congruente. E agora o próximo ponto, ponto número 2, é o óbvio que precisa ser dito. Você vai, depois que você tiver todos esses pontos escritos, você vai praticar, praticar e praticar. Você vai falar. Quando você for tomar banho, você vai praticar a sua apresentação. Quando você estiver dirigindo, você vai praticar a sua apresentação. Quando você estiver caminhando, você vai praticar a sua apresentação. Nos momentos mais inusitados, quando você estiver cozinhando, você vai praticar a sua apresentação. Quanto mais você fala e pratica, mais natural isso se torna, ok? Ponto número 3. Evite os brancos. Como é que eu faço para evitar brancos? Bom, você vai parar imediatamente de vender para o seu cérebro que fazer apresentações ou que falar em público é algo ruim, é algo que você não sabe fazer, é algo que você não gosta. Pare imediatamente de vender para o seu cérebro que isso é algo ruim. Por quê? Sempre que você lembrar da sua apresentação, da sua próxima entrevista de trabalho ou dispor as suas ideias e você pensa que isso é algo ruim, você está vendendo para o seu cérebro como se fosse perigo. E o que que acontece quando nós nos deparamos com algum perigo? O nosso corpo, ele nos prepara para 3 coisas: para paralisar, para lutar ou para fugir. E o que que acontece com o corpo? O sangue que deveria todo estar concentrado no seu córtex pré-frontal, ele desce para o seu corpo porque ele vai te preparar para lutar ou fugir porque você vendeu um perigo para o seu corpo. Então, é por isso que acontece o branco, porque você vendeu que estava se aproximando. E aí o seu cérebro pensa, o perigo está se aproximando. O perigo está se aproximando. Logo, quando você se deparar com a sua audiência olhando para você, você vai paralisar, muito provável, ou vai ter o branco, né? O famoso branco. E por último, você vai fazer um exercício várias vezes de visualização. Então, assim, vou convidar você para fazer esse exercício agora. Se você estiver, obviamente, caminhando ou dirigindo enquanto você escuta esse vídeo, você não vai fazer, mas
em algum momento, você para o que você estiver fazendo. Eu vou convidar você para parar, fazer uma pausa. Eu vou deixar minha voz um pouco mais lenta. Vou pedir para que você tome algumas respirações profundas. Então, inspira e solta o ar bem devagar. Isso mesmo. Pode fechar os olhos para você ter uma melhor experiência. Inspira. E solta o ar bem devagar. Bom, você está entrando em coerência cardíaca nesse momento. E você vai fazer mais algumas inspirações. Relaxa o seu corpo, relaxa os seus ombros, relaxa suas pernas. Sinta o seu tronco apoiado na sua poltrona, na sua cadeira. Se você preferir, você pode deitar, está tudo bem. E agora que você está relaxado, eu vou pedir para que você visualize a cena da sua apresentação. Isso mesmo, você está na frente das pessoas que irão receber as suas ideias, ou o seu projeto, ou a sua entrevista. E você vai se imaginar articulando as suas ideias da melhor forma possível. E você vai se visualizar sorrindo, falando com essas pessoas, sorrindo, e elas sorriem de volta para você. Você vai se visualizar contando tudo o que você precisa contar desse projeto. Tudo que essas pessoas precisam saber. Você pode antecipar algumas perguntas. E essa entrevista, ela flui, ela é muito fluida. E você se sente muito bem fazendo essa apresentação. E as pessoas, enquanto escutam você, se sentem muito bem também. Isso mesmo. Permaneça o tempo que for necessário para você nessa visualização. O tempo é seu. E esse tempo que você escolhe é um tempo suficiente para que todo o seu corpo assimile a sua próxima apresentação. E que você consiga apresentar da melhor forma possível. Agora eu vou voltando para cá e você pode continuar aí na sua visualização. E eu espero que esse exercício tenha contribuído para a sua próxima apresentação. Até o próximo vídeo.